Olá, queridos alunos do curso de Física à Distância. Devido à impossibilidade do nosso encontro presencial destes dias 25 e 26 de setembro, preparei para vocês este vídeo aula. Espero que todos tenham lido o texto Desenvolvimento Histórico da Didática da professora Abdísia Barros com adaptações e tenham prestado atenção às ideias valiosas dos mestres e seus discípulos e à contribuição de cada um deles para a história da educação universal, cujos valores perduram até hoje. Vale ressaltar que a didática vem no decorrer dos séculos se preocupando com a sistematização e organização do ensino. Vamos fazer juntos uma viagem no decorrer dos séculos. A iniciar, vamos tomar o século XVII, que ficou definido como o século do método. Caracterizou-se pelo cuidado com o método na filosofia, na ciência e na educação. As ideias deste século, associadas ao renascimento científico, influenciaram os pedagogos, cada vez mais interessados pelo método e pelo realismo em educação. Queriam os pedagogos métodos diferentes, a fim de tornar a educação mais agradável e eficaz na vida prática. Tivemos uma pedagogia realista, que privilegiava a experiência, as coisas do mundo e aos problemas da época. Neste século, destacou-se o pensamento de João Amos Comênio. Foi considerado o pai da didática moderna. Para ele, o ponto de partida da aprendizagem era sempre o conhecido, indo do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. Comênio queria ensinar tudo a todos. Para ele era importante ensinar o que tinha valor não apenas para a escola, mas para a vida. Pensem nisso. Tinha valor não apenas para a escola, mas para a vida. Será que a nossa escola de hoje tem essa mesma preocupação que teve o pensador Comênio? Tomemos agora o século XVIII. Ficou definido o século XVIII na nossa história da educação como o século das luzes. Tivemos uma pedagogia liberal e laica. Na educação, buscavam novos caminhos para a aprendizagem. Luzes significava o poder da razão humana e interpretar e reorganizar o mundo. A escola devia ser leiga, não religiosa, e livre, independente de privilégios de classe. Neste século, grande destaque foi dado ao pensamento pedagógico de Rousseau. Pensamento pedagógico de Rousseau, Pestalozzi e Herbart. Costuma-se dizer que Rousseau provocou uma revolução copernicana na pedagogia. Assim como Copérnico inverteu o modelo astronômico, retirando a Terra do centro, Rousseau centralizou os interesses pedagógicos no aluno e não mais no professor. Colocou a criança no centro do processo. Rousseau resgatou a relação entre a educação e a política. Para ele, a criança nasce boa. O adulto, com sua falsa concepção da vida, é que perverte a criança. Nesse século, com Rousseau, realiza a transição do controle da educação da Igreja para o Estado. Outros grandes pedagogos do século seguiram as ideias de Rousseau e Kant. Foram Pestalozzi e Herbart. Vocês vão ler o texto apoio, e vocês vão ver as ideias de Pestalozzi e de Herbart e vão correlacioná-los, certo? Vamos dar continuidade passando para o século seguinte, o século XIX, que ficou definido como o século da educação nacional. Neste século, nós tivemos uma grande expansão das escolas públicas. O Estado assumiu o encargo da escolarização. A grande atenção foi dada à educação elementar. Nesse século, houve um cuidado especial com o método de ensino. Não havia propriamente uma pedagogia brasileira nessa época, porque novos rumos foram dados à história da pedagogia, mas baseado nas ideias europeias e norte-americanas. Então, não tínhamos uma pedagogia propriamente nossa, certo? E os principais pedagogos que fertilizaram esse século foram, como eu já falei, Pestalozzi e Herbart. Pestalozzi, ele sempre se interessou pela educação elementar. Preocupava-se com a formação geral do indivíduo.
defensor da escola popular. Depois nós vamos ter, no decorrer dos séculos, outro pensador, outro pedagogo importantíssimo preocupado com a educação popular, que vocês vão ver mais adiante. Então, Pestalozzi, ele afirmou que o método para educar baseava-se no princípio de seguir a natureza. Dava grande ênfase, muita importância à família. Para ele, a família era a base de toda a educação. A religião deveria ser não dogmática, não confessional. Educação sem receitas, sem memorização. Vejam, caros alunos, as ideias básicas de Rousseau e compare-as com a de Pestalozzi. Atentem também à importância dessas ideias para a educação e o que podemos tirar de proveitoso para a nossa educação de hoje. Dando continuidade, nesse mesmo século, destacou-se o alemão John Herbart. Ele trouxe uma grande contribuição para a pedagogia como ciência, buscando o maior rigor do método. Desenvolveu a prática da reflexão metódica. Ele elaborou uma pedagogia como ciência da educação, criador do método da instrução, o qual baseava-se no desenvolvimento dos interesses. Vamos dar continuidade para o século XX. Muito vocês vão lembrar do que aconteceu no século XX, o século da educação para a democracia. Foi assim como ficou definido o século XX. Tivemos nesse século um pluralismo de teorias pedagógicas. Muitas críticas à didática aconteceram neste século. Tivemos uma pedagogia crítico-social. Isso pelo fato do século ser marcado por muitas reivindicações, muitas bandeiras de lutas, como a do feminismo, do poder jovem, das minorias, devido às exigências do avanço da ciência e da tecnologia. Ocorreram muitas mudanças de valores vitais, onde passaram a prevalecer os interesses econômicos e consumistas. Tivemos uma educação voltada aos interesses econômicos e políticos. O século é definido pela racionalidade da técnica. Tivemos, nesse século, grandes nomes de pensamentos pedagógicos como Carl Rogers, um psicólogo norte-americano, criador do método não diretivo. Transpôs para a educação, Carl Rogers, a sua concepção terapêutica. Ele valorizava uma educação centrada no estudante. Para ele, escola, família, instituições sociais só atendem às necessidades dos indivíduos se ele merecer, ou seja, provar que era merecedor. Como exemplo, podemos citar a recompensa aos bons filhos. Aqueles filhos obedientes seriam recompensados. Sua pedagogia manda dar apoio para que o aluno caminhe sozinho. Outros que nós tivemos nesse século de grande influência foi Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, nomes conhecidos por todos vocês, mas que precisam ler para poder saber as ideias e o pensamento que influenciou a educação nesse século XX. Vejam, caros alunos, na página 3 do texto de apoio de vocês, o que aconteceu nos anos 80 e 90 no Brasil, que ocasionou novos rumos para a didática. Ela passou a assumir uma posição muito mais abrangente do que simplesmente ensinar técnicas de planejamento, execução e avaliação do ensino-aprendizagem. Passou-se para uma pedagogia diferente, para uma didática crítico-social dos conteúdos. Surgiu, então, uma nova concepção de escola, uma nova concepção de ensino. E foi de fundamental importância a influência do construtivismo de Piaget e o socio-interacionismo de Vygotsky. Mas o que podemos dizer deste século? Nós todos participamos da educação no século XX. Que educação nós tivemos? Que valores nós assimilamos? Que problemas educacionais nós enfrentamos? Que escola tivemos? E agora vamos ao século XXI, que nós também estamos vivenciando. Como podemos caracterizar o século XXI? Estamos no início de século, então temos inúmeras indagações.
Para onde vai a educação deste século? Qual o papel da didática nos dias atuais? Não temos respostas prontas. O que sabemos é que exigimos profundas modificações na pedagogia e nas formas de educar. Porém, temos um paradoxo. De um lado, a discussão sobre as tecnologias de ponta que exigem mudanças de paradigma da escola tradicional, e de outro, a constatação de que muitos nem sequer tiveram acesso às primeiras letras. Logo, temos um grande paradoxo a resolver. Temos uma crise enorme de valores, de mudanças de valores. Neste século, faltam modelos, falta um projeto de modernidade. Vocês hão de convir que temos muitos modelos passados. Devemos aproveitá-los, o que temos de positivo, e ver se eles se adaptam à nossa realidade, os dias de hoje, aos novos avanços, às novas exigências. Porém, sabemos que acolher o novo não é fácil. Se não podemos prever, pelo menos temos noções do que não queremos. Mas seríamos capazes de construir um mundo mais humano? Esse é um grande questionamento para todos vocês, futuros educadores. Porém, vários outros nomes e pensadores pedagógicos são importantes vocês conhecerem. Por exemplo, Paulo Freire, pensamento pedagógico brasileiro desse famoso pedagogo progressista. Maria Montessori, o pensamento pedagógico de Maria Montessori, que tanto influencia a nossa sociedade, a nossa educação, empenhada no individualismo do ensino, um princípio da autoeducação. Para findar, lembro que consta na plataforma atividades avaliativas referentes a todo o conteúdo trabalhado. Leiam, releiam os textos, interajam com os colegas nos fóruns e tenham bons trabalhos. No final da apostila de vocês tem o nome de alguns pensadores, como Carl Rogers, Skinner, onde vocês deverão ver os artigos encaminhados para vocês. Então, leiam e correlacione com todos esses pedagogos anteriores aqui citados e vejam a influência de todos eles, as ideias e a importância que eles tiveram na nossa educação e a importância na nossa educação dos dias atuais. A leitura deve ser feita sempre correlacionando com a educação do mundo de hoje, com a educação contemporânea, a educação da sua realidade, da nossa realidade local. O que de proveitoso podemos tirar dessas ideias? Desejo a todos boas leituras, bons trabalhos, atentem para os prazos. Abraço a todos. Professora Fátima.